Oi, tudo bem? Meu nome é Ana Carolina Baio, eu sou formada em Nutrição pela Universidade Federal do Paraná e atualmente eu faço pós-graduação em Nutrição e Fisiologia aplicadas ao exercício. O meu e-mail é anacarolinabaio@gmail.com. Meu Instagram é @anacbaio, B-A-I-L. E o meu telefone aqui, as meninas vão deixar abaixo para vocês. Quem tiver interesse pode estar entrando em contato comigo que eu passo mais informações sobre as consultas, sobre os agendamentos e os lugares onde eu faço atendimento. Tudo bem, Ana? Tudo. A gente vai fazer umas perguntas para você, com o intuito de mostrar aos universitários. Como nutricionista, como você declara alimentação no meio universitário? Certo. Onde eu me formei, ainda eu creio que não era tão ruim a alimentação, porque lá na Federal a gente tem o restaurante universitário, RU. Então, almoço, jantar, café da manhã, tudo tem a elaboração por nutricionista. Então vai ter ali uma porção de carboidrato, uma porção de proteína, vai ter os vegetais, a sobremesa, que normalmente gira em torno de fruta ou alguma outra, varia muito. Então acaba que a maior parte dos estudantes acabam se alimentando de forma saudável no geral, sim, tanto no almoço quanto no jantar. Porém, às vezes na correria, na pressa, acaba que eles optam por estar consumindo outros alimentos como os lanches, coxinhas, frituras, pastel, enfim. E pelo que eu sei também, na maior parte das faculdades que são particulares, é difícil que tenha um restaurante que sirva comidas mais saudáveis. Então o pessoal acaba optando às vezes por uma pizza, um hambúrguer, um bolo. São coisas ali na correria que você acaba comendo. Então na maior parte dos casos eu creio que não seja muito saudável, não. E dentro da alimentação de uma população ao todo, juntando aos universitários, como essa alimentação poderia ser melhorada? Certo. Eu acho assim, sendo a base da alimentação os vegetais, as frutas, os alimentos mais naturais, é difícil que não seja saudável. Porque as pessoas têm que entender que existe uma diferença muito grande entre alimentação saudável e uma dieta. Porque a alimentação saudável não vai quantificar nada. Então você pode estar comendo lá suas frutas, você pode optar pelos alimentos integrais, pelas leguminosas. Isso é uma alimentação saudável. Agora, a partir do momento que você tem um objetivo, uma meta, alguma coisa mais específica, fica difícil você não estar porcionando, não estar periodizando de acordo, por exemplo, com a tua atividade física, seja um treino de musculação ou seja qualquer outra do seu interesse. Então, como eu falei, aumentando essa base natural com vegetais, com frutas, com os grãos integrais, com leguminosas, gorduras boas, oleaginosas, azeite de oliva, enfim, você tem uma alimentação saudável e é o mais fácil de fazer e é o mais prático. O que você tem a dizer sobre a venda de produtos industrializados dentro da faculdade e escola? Certo. Eu acho assim, dentro da faculdade, as pessoas normalmente já têm idade, já têm uma boa autonomia para estar escolhendo o que elas querem consumir ou não. Sendo assim, é uma opção que está ali, está à venda, você opta por comprar ela ou não. Nas escolas, eu já acho que é um pouco diferente. Eu já acho que não deveria ser totalmente liberado, digamos assim. Porque a criança, muitas vezes, ela vai ver o amiguinho comendo algum alimento industrializado que normalmente não é saudável e ela vai querer também. Mesmo que ela não saiba o que é aquilo, só de ver alguém comendo, ela vai querer. Então, nesses casos, eu acho que não seria o ideal nas escolas estar autorizando a venda desses alimentos industrializados. E sim, a própria merenda escolar, que normalmente por base já tem uma grande quantidade aí de alimentos considerados saudáveis, digamos assim. O que você acha sobre a maioria da população ter a ideia de que ter uma alimentação saudável é necessário ter dinheiro? Eu creio que isso muito se deva à mídia, porque tudo que entra em voga, tudo que está na moda, tende a ficar mais caro. Então, quando a gente teve, por exemplo, o boom ali da chia, a chia passou, 100 gramas passou a custar um rim, digamos assim. É um absurdo o preço. A moda dos adoçantes naturais, xilitol, eritritol, é uma facada, porque daí todo mundo foca na famosa cereja do bolo. Não é isso que vai emagrecer ou engordar, não é um alimento isolado que vai ter esse poder, digamos assim. Então, a partir do momento que as pessoas tirem o foco do que está na mídia e passem por base aos alimentos naturais, tem feira na rua, não precisa ser necessariamente uma feira orgânica. Se não tem condição financeira de consumir orgânico, como os vegetais, como uma fruta.
Foi-se o tempo que pacote de bolacha recheada, de salgadinho era super barato. Hoje em dia não é mais. As frutas acabam sendo mais baratas. É lógico que para quem não tem o hábito de comer, é uma substituição muito 880, mas aos poucos a gente consegue ir evoluindo, tudo gradativo, tudo numa escala para a pessoa não sofrer, porque a alimentação saudável em si, ela é para ser para a vida toda. Vai ter vezes que vai acabar consumindo uma coisa fora da dieta, um aniversário, um evento ou um casamento, qualquer coisa assim, vai, é lógico, a gente é ser humano, todo mundo vai ter confraternização, evento social, é isso que é alimentação, é você se reunir às vezes numa mesa e ter ali um prato que tua mãe, tua avó fez e você quer comer, pronto, e não é comer isso que vai te fazer ou não ser saudável. Então, voltando à pergunta, eu creio que se a pessoa não seguir tendências e as famosas coisas mágicas, ela sim vai conseguir seguir uma alimentação saudável e sem gastar muito dinheiro. Pelo contrário, às vezes é capaz de economizar do que os próprios industrializados. A organização da alimentação para a semana toda é essencial? Assim, essencial depende em si da sua rotina, mas no geral porque a maioria das pessoas de segunda a sexta não vai ter tempo de fazer nada. Então eu sempre digo para os meus clientes, pega sábado ou domingo, de preferência domingo, prepara tudo que você tem ali para a semana das coisas grandes, do almoço e do jantar, por exemplo, tá? Então você vai preparar ali, por exemplo, arroz, feijão e uma carne, pronto, deixa tudo congelado. Assim, os alimentos que você vai consumir de segunda a quarta, você pode deixar ainda embaixo da geladeira. De quinta em diante, congela e vai colocando ali conforme você vai consumir no outro dia, você descongela mesmo na noite anterior. E é essencial no sentido de que se você chegar segunda-feira cansado em casa, depois de estudo, depois do trabalho, você não vai querer preparar nada. Então ter aquilo ali é ótimo, porque senão as pessoas acabam optando pelo mais fácil, que daí seria o pão. Não que o pão não seja saudável, mas entre uma alimentação que tenha, né, as leguminosas, que tenha um cereal integral ou um carboidrato ali, por exemplo, como a batata doce, a mandioca, enfim, e os vegetais, né, e uma porção de carne, é muito melhor você ter uma refeição completa do que optar às vezes por um pão com alguma coisa só para não passar batido. Ou então às vezes pior nem comer porque tá tão cansado que você nem imagina. Então, nesse sentido, eu acho essencial de acordo com a rotina da pessoa. Se é alguém que tem tempo de, durante a semana, chegar e fazer ali alguma coisinha rapidinho, um omelete, um ovo mexido ali, ok. Agora, se é alguém que, igual, assim, 90% da população não tem tempo, então é melhor, sim, deixar organizado tudo no final de semana. Muitas pessoas não têm condições ou tempo em relação a comer de 3 em 3 horas, que é o mais indicado e é o mais falado pela população. O que você diz sobre isso? Certo. O comer de 3 em 3 horas, pra mim, ele funciona em duas situações. Assim, pessoas que têm o hábito de estar sempre beliscando, será que não seria melhor, então, que elas consigam comer de 3 em 3 horas? A princípio, sim, tá? Porém, existem pessoas, de acordo com a rotina, que eu não gosto de tomar café da manhã, eu gosto de treinar em jejum e depois eu tomo café, ou daí eu como um pós-treino, que daí já é o almoço, enfim, e sigo o meu dia normal. Beleza, o que eu nunca faço é forçar o meu paciente, meu cliente, a fazer algo que ele não gosta, a fazer algo que não está dentro da rotina dele, porque toda coisa que é imposta, a gente tende a não seguir. Então, o comer de 3 em 3 horas, ele, assim, acaba sendo muito individual, digamos assim, porque o que vai contar numa dieta, seja para hipertrofia, seja para emagrecimento, é o contexto do dia, o contexto da semana. Então, se em um dia você não consegue comer de 3 em 3 horas, mas o teu VET, que é o valor energético total, você alcança, né, nas outras refeições, e os macronutrientes também, você come o que você precisa de proteína, de carboidrato, de lipídio, não vai influenciar comer de 3 em 3 horas nesse sentido, porque daí você vai estar suprindo, tá? Agora, o que não dá é, poxa, pulei aqui o lanche da manhã, fui pro almoço, comi um pouquinho, mas pulei o lanche da tarde, chegou no jantar, fome. Destrói. Por quê? Porque você não tá dando comida no teu corpo, pro teu corpo quando ele precisa, e daí isso vai acumulando uma fome, e quando chega o final do dia você se descontrola, e normalmente não é em coisa saudável, você quer um carboidrato, uma pizza, um macarrão, uma coisa mais pesada para te dar sustância, às vezes até um doce depois,
porque eles não conseguem parar de comer. Por isso que esses pacientes que gostam do beliscar, eu procuro sempre pedir para que façam de 3 em 3 horas nesse sentido, porque evita que daí a cada meia hora ele esteja comendo alguma coisa. Só que as pessoas que não têm tempo e que não têm o hábito, eu prefiro muito mais que ela aglomere as refeições e concentre mais volume, até as pessoas que têm mais fome para estar fazendo isso, do que fique também comendo coisas muito pequenas ao longo do dia. Então, na minha visão, não atrapalha emagrecimento, não atrapalha hipertrofia, nem o comer de 3 em 3 horas e nem o não comer. O que tem que se pensar é na rotina da pessoa e no dia e na semana dela como um todo. Como a má alimentação afeta o rendimento dos universitários? Por experiência própria, porque no tempo recente que eu era universitária, às vezes você, por exemplo, naquele dia você estudou tanto, você está tão cansado que você não janta. No outro dia, quando você acorda, às vezes o teu cansaço é ainda maior, porque você não repôs tudo aquilo que você perdeu, seja no teu dia na faculdade, seja estudando. As pessoas têm em mente que estudar não gasta caloria, gasta. Lógico, não é uma coisa absurda, mas tudo gasta. A gente, aqui ó, eu em pé tô gastando, sentada, respirando, qualquer coisa. Minha taxa metabólica basal continua mesmo, o que vai mudar depois do gasto energético total são essas atividades diárias, não necessariamente só o exercício físico, todas as atividades do dia. Sendo assim, atrapalha muito essa parte cognitiva, às vezes, não que chegue a uma hipoglicemia, nada nesse sentido, porque é difícil a pessoa ficar tanto tempo sem comer para estar afetando assim. Porém, de qualquer forma, tem pessoas que precisam, por exemplo, ali um café e um chocolatinho, alguma coisa para dar aquele gás. E eu gosto de colocar isso para os meus pacientes, principalmente após o almoço, para eles conseguirem estudar assim mais ligado. Pode ser um chocolate ao leite? Pode, tudo vai depender do contexto do teu dia em geral. Pode ser um 70% também, um 85%, tem gente que gosta do 100%. Varia de pessoa para pessoa, assim como varia também essa má alimentação. Só que o rendimento da pessoa, tanto no esporte que ela fizer, quanto no meio acadêmico, ou até na vida dela, para qualquer coisa, até para tomar banho, às vezes você está cansado ali, morto. Isso tudo porque você não está se alimentando bem, você não está nutrindo o teu corpo com o que ele precisa. Pensa que você é um carro, né? Você é uma máquina. O combustível que você está colocando é o que vai fazer isso estar funcionando bem ou não, tá? Não adianta, por exemplo, a vida inteira você tá abastecendo ali com uma gasolina comum e daí depois, por um período curto de tempo, colocar uma aditivada, alguma coisa assim, vai dar um gás, vai, mas o que vai valer mais a pena? Você ficar o maior tempo consumindo melhor e sempre tá com bom rendimento, ou você ficar oscilando, porque essa oscilação é tão prejudicial para o corpo quanto a própria má alimentação. O que a gente tem que fazer é sempre buscar o mais normal, o equilíbrio, tá? E daí, eventuais quedas e oscilações para cima, porque a gente é ser humano, como eu já mencionei anteriormente. Quais passos necessários para a mudança dos hábitos alimentares? Primeiro passo e o mais importante, a vontade, tá? Porque isso ninguém coloca para você. Tua mãe pode te obrigar, pode te arrastar para uma nutricionista, teu pai pode te enfiar numa academia, não interessa. Se você não tiver o primeiro passo, que é a vontade, você não vai conseguir seguir em frente por muito tempo, tá? Até porque existem muitas tentações no meio do caminho nesse sentido. Então vai ter pessoa te oferecendo, vai ter tua avó dizendo, nossa, como você tá magro, você tá doente, tua tia, todo mundo falando. Então é bem normal isso. Sem você ter essa vontade, esse desejo de mudar, você não vai conseguir, tá? Só que muitas vezes o que faz esse desejo surgir é uma coisa estética. Na maior parte dos casos, principalmente relacionado a emagrecimento, né, e hipertrofia. Nesse sentido, se você não está se achando bem, se você não está se gostando no corpo que você está, é hora, às vezes, de ir buscar ajuda, principalmente do nutricionista e do educador físico, tá? Porque são os profissionais capacitados para te orientar. Não adianta ir em Instagram, olhar a dieta dos outros, não adianta ir em coaches que não tem CRN nem nada, por quê? É um tiro no pé. Às vezes a pessoa acaba emagrecendo ali numa dieta louca
num período de uma semana 5 quilos, sendo que ela nem sabe que a maior parte daquele peso que ela depletou foi água e glicogênio, não foi a gordura em si. Isso não é sustentável. Vai acabar essa semana ali que ela estava comendo só líquidos, por exemplo, a dieta detox. Na outra semana ela vai ter recuperado tudo o peso, se não mais ainda, o famoso efeito sanfona. Então, nesse sentido, além de você ter mudança, vá atrás de pessoas qualificadas para isso. Se você for daquela pessoa que precisa do incentivo de ter um amigo, de ter alguém, às vezes, para fazer academia ou para estar se alimentando bem com você, vai atrás. Hoje em dia, todo mundo busca sempre, a maior parte dos casos, busca sempre por uma alimentação mais saudável, alguma coisa assim. Falta o incentivo, falta alguém para vir com você. Então, se você tem uma ideia em mente, puxa alguém da tua família, puxa algum amigo teu. Pode ter certeza que muito dificilmente essa pessoa não vai gostar da ideia, tá? Só mesmo se ela não for como é que eu posso explicar? Não for do interesse dela a parte estética, mas então fale para ela, frise a importância disso na saúde, na prevenção de doença crônica, na prevenção da diabetes, na prevenção de doença cardiovascular, de hipertensão, do próprio câncer. Então é muito importante ter uma alimentação saudável hoje em dia, tá? Então nesse sentido, além da estética, pense na saúde também. E acho que em terceiro lugar, o mais importante assim que a gente poderia estar pensando para uma mudança na qualidade de vida é o hábito, tá? Tudo que você tem o hábito de fazer, tudo que você coloca na tua rotina, você começa a fazer de forma inerente, você nem vê mais que você está fazendo aquilo. Então, se todos os dias não, mas de segunda a sexta eu me comprometo a ir na academia, ou então 3 vezes na semana, eu sei que são aqueles 3 dias que eu vou, e às vezes você pega e só vai, tá? Mesma coisa, às vezes, pretendo comer menos doces, ou pretendo tirar o refrigerante da minha alimentação. No início é sofrido, você vai ver as outras pessoas, você sente o cheiro até onde não tem refrigerante. Porém, chega uma hora que você olha para aquilo e você não sente mais vontade, porque é algo que virou do teu hábito, da tua rotina ter retirado aquilo. Isso também vale para o que a gente está colocando. Então, todos os dias eu vou consumir uma porção de vegetais ao menos? Ok, então isso faz parte da minha rotina, tá? 3 vezes na semana eu vou praticar atividade física? Ok. Vou aumentar a minha ingestão de fibras? Também, muito importante. Vou aumentar a minha ingestão de água? Também. Tudo que é da tua rotina, tudo que é do teu hábito, se torna muito mais fácil para você estar realizando, tá? Então, mudança é a vontade, é a procura de aí profissionais qualificados, de alguém da tua família e de algum amigo para te acompanhar, caso você precise. Caso não, vá de estímulo próprio, que a sensação da vitória é a mesma, se não mais, porque daí você pensa, poxa, consegui sozinho, cheguei no corpo que eu quero, ou então num corpo funcional, que é o mais importante. Porque todo mundo pensa no atual, todo mundo é muito imediatista. Então, eu quero perder 1 quilo porque eu vou para um casamento daqui uns dias, eu tenho que estar bem no meu vestido. Ou então quero ficar sarado porque está chegando o carnaval. Só que, gente, vocês têm que pensar a longo prazo. Daqui quantos anos? Vocês querem ter filho? Vocês querem envelhecer saudável? Ninguém pensa nisso hoje em dia, mas deveria. Um corpo precisa ser um corpo funcional. Então, se você não tem musculatura, se você não tem força, resistência, como é que você vai levantar de uma cama quando você for mais idoso sozinho, sem ajuda? Como é que você vai ir no banheiro? Como é que você vai tomar banho? Sabe? Todo mundo quer ter essa autonomia e vamos prolongar ela o máximo que a gente conseguir. E para isso tem que ter treino e tem que ter alimentação adequada. Para quem não tem condições de procurar um nutricionista, quais são as dicas de alimentos chaves em toda alimentação saudável? Por exemplo, qual alimento que você acha essencial com alto valor nutricional que deve ser consumido várias vezes na semana? Volto para os vegetais, que daí não é um alimento em si específico, mas é uma classe, tá? Porque todos vão ter algum tipo de vitamina, algum tipo de mineral, algum tipo de composto bioativo, tá? Que são muito importantes, são antioxidantes, tá? Tem toda uma função de regulação no organismo, de reconstrução, de reparação tecidual, enfim. Tudo no nosso corpo depende disso. Sendo assim, essa é a chave. As frutas também são ótimas, só que os vegetais, além de tudo, eles também são riquíssimos em fibras, mais propriamente até do que as próprias frutas, tá? As leguminosas, o feijão, a lentilha, o grão de bico, coisas que são do nosso hábito, também são alimentos maravilhosos.
Os carboidratos assim mais ricos em amidos, por exemplo, a própria batata doce, o arroz, o macarrão, a mandioca e todas as outras batatas, eles acabam sendo mais ricos mesmo no próprio carboidrato, que, lógico, é uma fonte de energia. Mas pensando assim na parte nutricional, eu indico muito mais que quem não tem condição financeira para estar investindo em outras coisas, que na minha opinião nem precisa. Eu, por exemplo, não trabalho com essa linha dos get-get, que eu gosto de chamar, que são várias coisas a mais. Então, assim, foque no básico. Se você sabe que você tem que comer os vegetais, coma uma porção de leguminosas, coloca um carboidrato junto. E se quiser uma fruta de sobremesa, ali uma carne, pode ser carnes, às vezes o pessoal tende a querer só o patinho, porque virou moda, porque não tem gordura, porque isso, porque aquilo. Mas por que não comer um pouco de gordura? Porque não pode ser uma carne moída de segunda, porque não pode ser um acém moído, um músculo. Tem tantas outras carnes que podem estar sendo utilizadas, então você não precisa do mais caro. Só que entre o patinho moído e uma salsicha, a famosa vina, que em Curitiba o pessoal chama, gente, tem um muro por uma carne ultraprocessada e alguma coisa totalmente cheia de proteína e com pouca gordura, tá? Então você pode ficar no meio termo tranquilamente, é só encaixar isso na tua rotina, tanto financeira quanto do dia. O que fica mais fácil para você fazer? Grelhar ali um peito de frango, que também é barato, ou, por exemplo, fazer uma carne assada que demora muito mais tempo, tá? Porque, lógico, pela praticidade, às vezes parece que uma salsicha é muito mais fácil, concordo. Só que tem tantas outras opções. O próprio ovo é um alimento super barato, altamente nutritivo, que seria um dos que eu considero um dos melhores que tem em relação a aminoácidos essenciais, fonte de proteína, de gordura, de vitamina. Então, tem vários alimentos que são ótimos, mas a maior parte deles são os naturais, tá? Então, acho que o principal é isso. Focar no básico, gente, porque é o básico que funciona. Não é aquele whey que você vai tomar com creatina no pós-treino que vai te fazer alguma coisa. Não, sozinho, sem o acompanhamento assim nutricional, fica difícil pensar em suplementar, tá? Isso é um outro conselho que eu dou a vocês. Muitas pessoas às vezes acabam dando um tiro no pé, que já está extrapolando a quantidade de proteína no dia e ainda toma whey. Isso, gente, só é eliminado na urina. Essa quantidade excessiva de proteína não vai ser mais utilizado como para construir a musculatura, tá? Então, para quem não tem como tá acompanhando, fazendo acompanhamento com nutricionista, pensa assim, de 4 a 6 refeições, tá, num dia, dependendo aí dos teus horários. Almoço e jantar, sempre priorizar a alimentação natural, tá? Então, se possível, como eu falei, leguminosas, um carboidrato, uma porção de proteína, seja ovo, ou então para quem é vegetariano pode também ser a soja, ou o próprio tofu, que também é derivado, também pode estar utilizando grão de bico, ou o próprio hummus, enfim, tem a lentilha, tem várias fontes aí de coisas agora que os vegetarianos podem estar colocando também. Mas, então, no geral é isso. Daí nos lanchinhos, por exemplo, coloca uma fruta e uma gordura boa ali das oleaginosas, das castanhas, ou um pedacinho ali de algum queijo, seja o queijo Minas, seja o ricota. Vai tanto do paladar da pessoa quanto da condição financeira. Então, se você sabe que você é uma pessoa que não consegue ficar muito tempo sem comer, não se prive, porque esse tempo que você está restringindo, você vai compensar no final do dia muito pior. E o contrário é válido. Se você sabe que é uma pessoa que gosta de fazer café da manhã, almoço e jantar e não comer nada nos lanchinhos porque você não sente fome, então concentra mais essa alimentação nos outros horários do dia, tá? Não tem uma regra. A regra é você seguir o que você gosta, o que você tem condição financeira para estar fazendo e o que você vai conseguir levar para a vida inteira, porque o que faz uma alimentação saudável, o que faz a nossa saúde, os nossos objetivos estéticos e tudo, é a continuidade, tá? É a rotina, não é um dia comendo salada, nem um dia comendo brigadeiro que vai influenciar aí no contexto geral da tua alimentação. Obrigada, Ana. Obrigada.